Boa noite. O frio não está deixando falar direito. Boa noite, boa noite. Gente, vou pedir para descer aqui. Eu quero ficar aí embaixo, mais perto de vocês. Tá frio, né? Quem sabe esquenta um pouquinho mais, né, pastora Daiane? Queria liberar as crianças para o Cans Kids. Queria também conhecer se tem alguém que nos visita hoje pela primeira vez. Tem alguém que nos visita hoje? O irmão ali, a irmã também. Vamos aplaudir a Jesus pela vida dos irmãos. Sejam bem-vindos. Vou pedir para você ficar de mão levantada mais um pouquinho. A irmã vai levar uma caneta para você, entregar uma caneta para você e preencher uma fichinha que tem na cadeira da frente aí. Queridos, mais uma vez é uma honra poder trazer a palavra do Senhor, né, nesse dia. A gente trouxe também pela manhã e agora pela noite. Queria pedir para você, sei que está um pouco difícil hoje, né? Os irmãos estão com frio e alguns ficaram em casa, né? Até pelo Dia das Mães também, né? Mas eu queria que você olhasse para essa pessoa que está do seu lado aí, um instante ou atrás de você também, né? E você falasse assim: nós somos formados pelo seu amor. Eu quero trazer essa mensagem que o Senhor colocou no meu coração, que tem como texto base o livro de Gálatas, capítulo 4, verso 19, que fala assim: meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Antes de passar ali para a introdução, fazer aqui uma breve, um prelúdio da introdução, a respeito dos tempos que nós vivemos, do momento que nós vivemos. Nós sabemos que a tecnologia tem avançado a cada dia. Hoje é muito fácil você criar, fazer várias coisas através de IA, né? E a gente lembra que no início dos anos 2000 ali, dos anos 90 para os anos 2000, né? A internet estava começando. Nós, usuários, né? Estávamos começando a usar a internet. Mas a internet, ela é uma base de dados, de informações. E naquele período, não havia tanta informação como hoje há, né? Um exemplo disso é a Bíblia. Se você abrir hoje o teu celular e você entrar na loja de aplicativos do sistema do teu celular, você vai poder baixar várias Bíblias. Você vai poder baixar Bíblia, você vai poder baixar dicionário bíblico. E naquele período, antes, né, dos anos 2000, era comum os pregadores, né, as pessoas que estudavam, os teólogos, comprarem, né, vários livros, vários dicionários bíblicos ali para estudar a palavra, para ter uma base melhor e uma referência melhor do que se tratava, do contexto ali, do versículo que eles queriam pregar, daquilo que eles queriam aprender. Mas hoje é muito fácil você ter essa informação. A gente tem a informação na palma da mão, né? Se você abrir aí a tua Bíblia, né? Deixa eu abrir aqui a minha Bíblia no celular. Eu queria dar 2 exemplos de Bíblias em aplicativos para vocês. Um é a Bíblia Strong, eu acho que é Strong que chama. Meu inglês está enferrujado. Mas essa Bíblia, se você clicar em qualquer palavra que você queira ali, saber o significado, ou traduzir ela, saber a tradução em hebraico, aramaico, grego, você vai conseguir ver através dessa Bíblia. Antes, a gente tinha que ver num dicionário bíblico. E outro aplicativo também bem legal de Bíblia é a Bíblia Nova Almeida atualizada. Ela é azulzinha com o símbolo de um peixezinho assim, branco. Essa Bíblia, se você abrir
qualquer versículo, irmãos, qualquer um, e você clicar em cima, segurar por um instante, vai aparecer algumas opções ali. Vai aparecer a opção de destacar, de anotação, você vai poder fazer uma anotação em cima do versículo, ou em cima da palavra. Você vai poder compartilhar o verso, você vai poder clicar numa opção de explicar versículo. E é incrível o que acontece. Através de uma IA, da base de dados de uma IA, é criado automaticamente uma explicação do texto, ou até da palavra. E fala o contexto, fala o significado original, cria aplicações práticas, cria até um esboço se você quiser. Então hoje, como eu estou falando, é muito fácil a informação. A gente tem a informação muito rápido, na palma da nossa mão. E o que eu quero dizer com isso? É que, às vezes, a gente perde tanto tempo com tantas coisas, né, com tantas distrações que hoje a gente tem, e a gente não tira um tempo para haver uma informação tão significativa para a nossa vida, que é através da palavra de Deus, é a palavra de Deus. E eu quero dar um exemplo disso com uma história que o pastor, que eu esqueci o nome de novo, pastor Miguel. A gente estava num treinamento ontem lá na Alcance Curitiba, sexta e sábado, e o pastor Miguel, colombiano, depois você procura ali, eu não lembro sobre o nome dele, mas se você procurar ali Miguel lá no treinamento lá da Alcance Curitiba, vocês vão achar no YouTube. Aí você vê a história da igreja dele, enfim. Mas ele contou uma história muito interessante ontem, que foi a história da colher de chá, ou da colher de café. Um pastor foi convidado para ter um momento de comunhão ali com uma família, e no momento da comunhão, a senhora, a esposa ali que convidou o pastor, ela notou que o pastor havia roubado a colher de café, a colher de chá. Na mente dela, o pastor tinha roubado essa colher de café dela. E ela ficou indignada com aquilo. Ficou indignada e ficou remoendo aquilo. Oh, como é que pode o pastor roubar a colher? Pastor, eu sirvo a igreja, eu dizimo na igreja, eu oferto na igreja. Pastor Eloy falando de oferta, né? E me veio isso na mente também. Então, um ano se passou e essa família resolveu convidar novamente esse pastor para um tempo de comunhão. Mas o propósito desse segundo momento não era a comunhão em si, mas era apontar o dedo para o pastor e falar: você roubou a minha colher. Beleza, o pastor foi. E no meio ali, a irmã já não aguentava mais, né? Falou: pastor, eu quero falar uma coisa para você. Fale. Você roubou a minha colher de café. Da vez passada, um ano atrás que você veio aqui, você roubou a colher de café. E o pastor, né, falou para a irmã: irmã, eu não roubei a sua colher de café. Eu coloquei dentro da sua Bíblia. Quantas colheres de café tem dentro da sua Bíblia, irmão? Essa irmã passou um ano remoendo uma coisa que não havia acontecido por causa de uma colher de café e não leu a Bíblia em nenhum momento desse ano, porque se tivesse aberto a Bíblia tinha achado a colher de café. Então a moral dessa história é: será que a gente não tem guardado, né, muitas colheres de café dentro da nossa Bíblia? Hoje a gente não usa mais quase, né? O pastor Leus está com Bíblia aqui, o irmão Christian também. Alguns têm Bíblia em papel ainda. Mas muitos de nós não temos essa Bíblia mais aí, né? Ou temos e não trazemos para a igreja.
eu não vou dizer que é errado, que é certo. Bíblia é Bíblia, gente. A gente tem a facilidade de ter a Bíblia no celular. Aí a gente pode colocar a colher de café no celular, né? Como? TikTok, Facebook, Instagram. Por quê? Porque a gente perde muito tempo com coisas que não edificam e muito pouco tempo estudando ou meditando, né? Como a palavra já diz, né? A gente não lê a Bíblia, a gente não lê a palavra, a gente medita nela. E aí a gente perde tanto tempo com coisas vãs e não aproveita o melhor, não aproveita para conhecer o nosso Deus. Se a gente não lê a palavra, gente, aqui é a biografia de Deus. Como é que a gente vai conhecer o Senhor? Então eu queria fazer essa breve prelúdio de introdução aí para vocês, para a gente começar aqui a mensagem. Existe diferença entre frequentar uma igreja e ser formado por Cristo. Já que a gente está falando sobre cristoformidade, né? A gente entende que para a gente ser formado, para haver uma mudança dentro de nós, a gente precisa ter tempo com Ele. Não basta frequentar uma igreja. Não basta estar aqui de domingo em domingo, né, de culto em culto. Não, a gente precisa ter um relacionamento com Ele. Há uma diferença entre conhecer a palavra e viver o Evangelho. Ter aparência espiritual e possuir caráter transformado. Não adianta ter só aparência, gente. Não adianta ser só bonito. Tem que ter um caráter transformado por Cristo. E aqui no texto que nós lemos, Paulo escreve aos Gálatas porque eles começaram bem. E ele estava preocupado com os Gálatas. Por quê? Porque eles começaram bem, mas estavam permitindo que velhas práticas e falsas doutrinas entrassem nos corações dele novamente. E automaticamente, né, eles perderam a essência do Evangelho. Qual é a essência do Evangelho? Jesus. Mudaram o foco, perderam o foco em Jesus. Né? Lembra lá do texto lá, onde Paulo fala que o nosso alvo é Cristo? Esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, né? Prossigo para o alvo. Então os Gálatas tinham perdido foco em Jesus. Hoje a gente também corre esse risco, como eu estava falando para vocês, a gente perde tanto tempo com coisas que não edificam, que a gente corre todos os dias esse risco. Cristoformidade é um processo diário onde Jesus vai tomando espaço dentro de nós, até que os nossos pensamentos mudem, até que nossas atitudes mudem e as pessoas consigam enxergar Cristo através da nossa vida. Você tem algum testemunho, na tua vida mesmo, de alguém falar para você, não sei, você é diferente, e perguntar para você é crente, né? Quanto já aconteceu isso? Só alguns poucos. Gente, joga fora toda intimidade, toda timidez. Estou igual o pastor Luiz falando o versículo fiel. O novo mandamento vos dou, versículo fiel. Gente, tira a timidez. Mas eu creio que já aconteceu com você. De alguém olhar para você e falar, nossa, tem alguma coisa diferente, você é diferente. Por quê? Porque quando isso acontece é porque a gente está exalando Jesus. A gente está exalando o bom perfume de Jesus. O pastor Luciano Subirá diz que o evangelho não é apenas sobre ir para o céu, mas sobre trazer o céu para dentro de nós. Não adianta a gente querer ir morar no céu se a gente não vive, a gente não traz esse céu para dentro de nós. E eu ainda complemento aqui, para a vida dos nossos irmãos, para a nossa família, para os nossos amigos, nossos colegas de trabalho, né, colegas de faculdade, enfim, para os nossos relacionamentos. A gente precisa trazer. Porque assim, gente, é muito legal a gente vir aqui e encontrar alguém que a gente sabe o quão precioso é Jesus. Cultuar Jesus aqui. Mas a gente sair e não falar desse amor, desse Deus que transformou a nossa vida, que nos deu uma direção, que nos deu
né, um propósito, e a gente não fala para ninguém. Deixa Deus usar você, como o louvor cantou, né? Cristoformidade é um processo de transformação. Em Gálatas capítulo 4, no verso 19, como nós lemos, Paulo usa uma linguagem de dores de parto, porque a formação exige processo. Olha aí, um dia especial aí das mães, né? Eu nem pensei nisso, gente, na hora que estava fazendo o esboço da mensagem. Mas olha a comparação que Paulo faz, né? Sofrendo as dores de parto novamente. Para uma mãe, né? Eu não sei como é, nem quero saber, né? Mas todo mundo fala, né? Que é uma dor muito grande. Mas quando passa o parto, né? A dor é esquecida. Por quê? Porque você olha para a criança, né? Olha para o teu filho aí e você sente um amor imenso por ele. Mas aqui Paulo está fazendo referência à dor de parto novamente, porque houve um processo, ele pagou um preço, sentiu tantas dores por amor ao evangelho, para pregar o evangelho, e aquelas pessoas estavam novamente voltando à escravidão, né? Um dos textos que eu acho mais lindos da Bíblia é em Gálatas também. Gálatas capítulo 5. Deixa eu abrir aqui, Gálatas capítulo 5. Se você puder colocar ali. Gálatas 5, acho que é 1 mesmo. Gálatas capítulo 5, verso 1. Deixa eu ver se é isso. É esse mesmo. Acho que um dos versículos que mais eu fiquei apaixonado na palavra do Senhor fala assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso, permaneçam firmes e não se submetam de novo ao jugo de escravidão. O que os gálatas estavam fazendo? Voltando novamente a ser escravos das velhas práticas. Ninguém nasce maduro espiritualmente. Existe um caminho de renúncia, crescimento, disciplina, transformação, né? O Romanos capítulo 12, verso 2, também um texto muito conhecido, diz: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pela manhã, nem está nos bolsos isso, mas pela manhã eu falei sobre o namoro. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: namoro. Olha novamente para essa pessoa e pergunta para ela: aonde está na Bíblia namoro? Não tem. Não tem. E eu lembro de uma situação onde um jovem foi me questionar sobre namoro. E, claro, eu fiz para brincar com ele, né? Também, né? Para aproveitar o momento. Mas realmente, gente, não tem namoro na Bíblia. Tem noivado, tem o casamento, mas não tem namoro. E por que eu estou falando de namoro? Porque o meu primeiro pastor Ricardo Ferreira, ele me falou uma coisa muito interessante, logo no início da minha caminhada. Ele falou assim: Júnior, grava isso que eu vou falar para você. Daqui a alguns anos, mesmo dentro da igreja, o que é pecado hoje vai poder. E digo mais, daqui a mais alguns anos, o que era pecado e o que agora pode vai ser prazeroso. O que aconteceu, uma das coisas que aconteceu, né? Uma coisa terrível que aconteceu ali também no início dos anos 2000, que surgiu primeiro no mundo, né? Mas infelizmente entrou também dentro da igreja, em algumas igrejas pelo menos. O famoso ficar. Quem já ouviu esse termo ficar? Fico com uma moça. Eu não gostei do dedão do pé dela. O dedão é muito grande.
quero mais. Aí vai para outra. A outra não tem o dedão grande, mas o dedão mindinho é torto. Não, essa também, né? Não vai rolar. Passa ali 1 mês, 2 meses e não fica. Os jovens estão prestando bastante atenção, estão ligados aí, ó. Por que eu estou falando isso, gente? Porque isso é real. Eu vivi isso também antes de ser casado, que fique bem claro, agora está sendo gravado, precisa ficar mais claro ainda, né, pastor? Que fique bem claro isso. Eu vivi isso, gente. Quantos aí já não viveram? Talvez o propósito não era ficar, mas o fato é que não fiquei com a pessoa. Não ficamos com a pessoa. Aí vai trocando, né, pulando de galho em galho, o pula-pula da estrela. Lembra do pula-pula da estrela? Vai pulando de galho em galho. Vai ferindo, vai acumulando feridas, vai acumulando coisas que não deveria para o casamento, né? E aí a gente quer fazer isso com quem? Com quem a gente quer fazer isso? Normalmente, com Jesus. Eu já fui envolvido também em teatro. Pasmem vocês, né? Já fui ator. Já fui ator. E a gente inventou, quer dizer, a gente não inventou, né? O teatro já tinha, a peça já tinha. Mas a gente quis fazer aquela peça na igreja. E a gente combinou com o pastor da igreja. Eu e a Help, olha, até a Help já foi atriz, né? E a gente combinou, pastor, é o seguinte, a gente quer fazer um casamento na igreja. A gente pegou ali um casal, inclusive o rapaz, era uma estratégia para ganhar ele para Jesus, porque ele não era crente, e ele aceitou. E daí, o casal, foi bem legal, porque a noiva se vestiu de noiva. Para a igreja era um casamento, gente. O pastor aceitou, né, a proposta do teatro, e a ideia foi, gente, foi meio que agora, né? Mas a gente os irmãos pediram para a gente fazer um casamento aqui, a gente queria, né, que a igreja ajudasse nesse casamento, né? Vamos fazer esse casamento? Todo mundo, vamos, né? Nossos irmãos lá vamos casar, né? Benção. Aí, beleza. Na hora que chegou o casamento, a noiva entrou de vestido, o noivo de terno. Gente, casamento mesmo, sabe? Só que quando o pastor foi perguntar se eles aceitavam, o noivo aceitou. E ela falou que não. Detalhe, a gente esqueceu de avisar a pastora da igreja. A pastora ficou desesperada, porque a noiva falou não. Aí o pastor falou, irmã, acho que você não entendeu. A pergunta, né? Pergunta novamente se aceita casar com fulano e tal. E ela, não, eu não estou preparada para um relacionamento como esse. E saiu correndo. Aí a pastora atrás, né, dela, correndo atrás, que estava desesperada. A pastora chorando também já. Mas qual a moral disso? É que muitos de nós querem ficar com Jesus, mas não querem um relacionamento íntimo e real com Ele. Não é verdade? É por isso, gente, que muitas pessoas tratam a igreja, a noiva de Cristo. Olha isso, presta atenção nisso. Não está nos bolsos isso. Tratam a noiva de Cristo como um restaurante. Como é que um restaurante funciona? Um restaurante serve comida, certo? Eu vou no restaurante e peço um prato para comer. E eu não gostei daquele prato. O que eu faço? Eu me levanto e vou para outro restaurante. E muitos de nós fazem a mesma coisa com a igreja. Tratam a igreja, a noiva de Cristo, como um restaurante. Não, aqui não está legal, não gostei dessa comida que estão me dando aqui. E eu vou para outro restaurante, para outra igreja. Não resolve nada, gente. Por quê? Porque a tua fome vai continuar a mesma. Você ainda vai continuar tendo fome e sede. Por quê? Porque o propósito de uma pessoa como essa não é se alimentar de Deus, não é se alimentar da palavra, não é aprender, não é ter um relacionamento com Jesus. É só ficar com Ele.
só ficar. Por isso que a gente não pode viver de chapação em chapação, de momentos de louvor, de momentos de adoração e momentos de adoração. A gente tem que ter uma vida diária com Deus. Como é que está o teu devocional diário? Você acorda e o primeiro pensamento que vem na tua mente é Jesus? Tem uma canção que fala isso, né? Uma não, mas uma que me veio à mente agora. O primeiro pensamento é Jesus. A primeira coisa que eu faço é, pelo menos uma das primeiras coisas que eu faço durante o dia é abrir a palavra e ver o que o Senhor quer falar comigo hoje, né? Às vezes a gente está tão sobrecarregado, a gente está tão corrido, né? E a gente esquece de Deus. A gente esquece. O problema de muitos cristãos é querer viver o novo de Deus sem abandonar as coisas velhas. Quando a gente é batizado, eu particularmente, meu batismo foi na praia. A igreja tinha um batistério em cima do altar. E acabou a escola bíblica dominical, que naquela época a escola bíblica era dia de domingo, né? Pela manhã. E não tinha batismo, não tinha uma data para batismo. Mas acabou a escola bíblica e eu falei para o meu pastor, se é possível me batizar agora, eu não era batizado ainda, fazia 1 ano que eu estava na igreja e não era batizado. E daí ele falou, agora, vamos agora. Eu falei, mas eu não quero no batistério da igreja, eu quero me batizar num rio mesmo, numa praia, sei lá. Daí todo mundo, vamos, e a gente saiu dali para uma praia próxima à minha cidade. E eu lembro, para mim, meu batismo foi muito, muito marcante para mim. Eu tive a sensação, né, de quando eu fui mergulhado, né? Alguém me matou, né? Alguém matou a velha criatura ali. E quando eu levantei, eu olhei para trás assim, a impressão que eu tinha que tinha uma mancha preta indo com a correnteza. E eu nem conhecia, gente, eu nem conhecia a Bíblia, eu nunca tinha lido esse texto que fala que o Senhor leva, né, no mar do esquecimento os nossos pecados. E a real impressão que eu tive foi exatamente essa. Aleluia. Pastor Hernandes Dias Lopes diz: Deus não está apenas interessado em mudar suas circunstâncias, seus problemas, mas principalmente em transformar o seu caráter, nosso coração, quem você é, né? Cristoformidade é parecer com Jesus. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: você precisa parecer com Jesus. O propósito do Evangelho não é apenas livrar do inferno, é nos tornar parecidos com Jesus. Olha o que o livro de Romanos, capítulo 8, verso 29 diz: pois aqueles que Deus de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de quem? Do Filho. Mas aí a gente quer os milagres, a gente quer as promessas, a gente quer resposta, a gente quer as bênçãos, mas a gente não quer ser parecido com Jesus. Gente, eu conheci tantas pessoas, e eu fui uma dessas pessoas que viveram por muito tempo de campanha em campanha. Quem já fez campanha aqui? Eu venho de uma denominação que é uma bênção, mas que eu, particularmente, gente, fui muito machucado. E conheço também muitas pessoas que foram machucadas por causa de campanhas. Porque campanha, o propósito da campanha é abençoar vidas. É as pessoas serem curadas, as pessoas receberem respostas, tudo isso. Mas o que acontece muito na campanha? Vem gente de tudo que é canto, só para fazer aquela campanha. Acabou a campanha, cadê os irmãos? Sumiram, desapareceram.
E eu via muita gente que fazia campanha, assim, cara, passava meses fazendo aquela campanha. A campanha para trazer o marido para a igreja. Aí o marido vinha para a igreja. Só que a irmã saía da igreja e levava o marido junto. Que sentido faz isso? Perdeu tanto tempo ali e ela mesmo tirou o marido da igreja? E vice-versa, né? O marido também. Pessoas que oravam tanto pelo negócio e conseguiram. Deus abençoou, prosperou, conseguiu o negócio. Mas pergunta quantas vezes depois que ele conseguiu o negócio, voltou na igreja pelo menos para agradecer a Deus, né? Nenhuma. Colegas meus que fizeram campanhas para comprar carro. E faz campanha porque Deus é comigo e eu vou ter um carro, eu sou mais que vencedor em nome de Jesus. Deus dá o carro. A pessoa não tem tempo mais para vir para a igreja. Por quê? Porque o tempo dela é estar no carro indo para a praia, indo para o shopping, indo para tanto lugar. Aí você se pergunta às vezes por que tem gente que não passa a vida inteira, mas não consegue um carro, não consegue uma moto. Deus quer te dar um carro, Deus quer te dar uma moto. Mas para quê? Para você vir para a igreja ou para você ir para o shopping? Não que a gente não possa ir para o shopping. É legal ir para o shopping. É legal ir para a praia. Gente, não é só isso. Não, o propósito não é esse. Características de Jesus que precisam ser formadas em nós. Jesus era humilde. Filipenses capítulo 5, verso 8, diz: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo. Jesus tinha toda a autoridade, tinha todo o poder, como eu falei pela manhã. Se ele quisesse clamar ao Pai e falar assim: eu mando uma legião de anjos aqui, e poderia ter feito isso, destruído tudo, pronto, acabou. Estava tudo certo. Mas mesmo assim ele escolheu se esvaziar e nos servir. Exemplo de humildade também, João Batista. Em João capítulo 3, verso 30, fala: convém que ele cresça e que eu diminua. Eu vou ler aqui. Pelo contrário, ele se esvaziou. É João capítulo 3, verso 30. Convém que ele cresça e que eu diminua. A gente até canta sobre isso, né? Que ele cresça e eu diminua, que ele apareça. Aí a gente está no trânsito. Mais para os homens aí, né? A gente está no trânsito, de repente a gente leva uma fechada. Aí a gente canta esse louvor? A gente canta o contrário, né? Que ele desapareça, né? Certa vez aqui na Vitor Ferreira, um motoqueiro levou o retrovisor embora do meu carro. Na hora que abriu o semáforo, a minha atitude não foi cantar esse louvor, gente. Não foi lembrar do texto. Foi engatar a primeira marcha, sair acelerado e eu vou derrubar esse cara, ele me paga. Ele vai ter que me pagar esse retrovisor. A helper, para com isso, você é de Deus, você é homem de Deus, para com isso. Eu falei, ele vai ver quem é de Deus aqui, eu vou derrubar, eu vou clamar pelo anjo aqui com uma espada, né? Quando chegou perto lá do McDonald's, eu caí em si. Falei, o que eu estou fazendo? Se passa alguém aqui, se passa o pastor, né? O que o Ronaldo está fazendo? A gente não dá nem testemunho, gente. A gente nem lembra do testemunho. A gente quer, né, fazer aquilo que a gente acha que vai trazer justiça pra gente. Na hora eu caí em si. Diminui a velocidade. Falei, amém, deixa o retrovisor, a gente vai comprar outro, né? Quando chegou lá na frente do Detran, o motoqueiro estava debaixo do ônibus. Tinha batido na traseira do ônibus.
Aí a minha oração já foi diferente. Eu falei assim, Senhor, não deixe esse homem morrer, por favor. Que eu não seja, né? Que o sangue dele não esteja nas minhas mãos. Aí a gente se desespera, né? A gente precisa parecer mais com Jesus. E João Batista era um cara que entendia isso. João Batista, ele tinha os discípulos dele, né? Em algum momento ali, os discípulos de João Batista começam a falar de Jesus para ele. Falam, ó, Jesus também tá pregando, tá batizando. O que você vai fazer? Aqui tem um texto aí. Convém que ele cresça e eu diminua. Porque João Batista sabia qual era o seu propósito. Ele sabia para o que ele veio aqui. Veio preparar caminho. A gente canta isso, né? Quanto mais maduros nos tornamos em Deus, menos queremos aparecer, mais queremos que Cristo apareça. Jesus amava profundamente. João capítulo 13, verso 34 e 35, diz, eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. O amor de Jesus restaura, acolhe, perdoa, cura pessoas feridas. Sem amor se torna apenas religiosidade. Aí a gente entra num ponto bem complicado, né, irmãos? Por quê? Porque não é fácil amar. Não é fácil amar, gente. É muito fácil a gente dizer que ama a Deus. Por quê? Não, eu amo a Deus. A gente cantou ainda agora ali, né? É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Ele virá, soberano em poder, Ele virá. A gente canta, a gente levanta a mão, a gente entra numa atmosfera diferente. Aí você olha para o teu irmão do lado, aí você respira fundo e lá dentro você sabe que você não ama, né? E é assim, a Bíblia fala que se a gente não ama o nosso irmão, a gente não ama Deus. A verdade é essa, né? Mas por que é mais fácil a gente falar que a gente ama Deus? Por quê? Alguém responde aí. Por que é mais fácil a gente dizer que a gente ama Deus? Por quê? Porque Deus não traz nenhum problema para você. Mas as pessoas, gente, as pessoas trazem, né? A esposa, às vezes, dá uma dor de cabeça para o marido, às vezes o marido dá dor de cabeça para a esposa. Os filhos, meu Deus, os filhos. Mas os pais também, né? Os pais também, né? Vou ficar do lado de vocês hoje. É dor de cabeça, aí você se irrita. Aí, pela manhã eu falei, né? Tem gente que, assim, não se ajuda. A gente quer amar, mas a pessoa não se ajuda. Por quê? Porque às vezes a pessoa nem se ama. Aí não deixa os outros amar ela também. Aí tem os dois lados, né? Pessoa que não se ama, que não deixa os outros amar. E também tem a gente que às vezes a gente também não quebra orgulho, não é humilde como Jesus, né? E não ama realmente. Mas a gente precisa ser igual a Jesus. Sem amor, se torna apenas religiosidade. Um coração que foi alcançado pela graça não consegue permanecer indiferente às pessoas. Quem trabalha quem pelo menos já fez pelo menos uma vez evangelismo, entende essa frase. Os adolescentes fizeram evangelismo algumas semanas atrás. E evangelismo é complicado, né? Porque evangelismo é muito... Uma palavra que eu posso dizer... É trabalhoso e você não vê quase frutos. Por quê? Porque evangelismo você não evangeliza para a igreja, para a nossa igreja. Gente, eu e a Rap trabalhamos muito tempo com evangelismo. Muito poucas pessoas que a gente evangelizou vieram para a nossa igreja. Foram para outras igrejas. Aquelas que deixaram a semente crescer ali, que aceitaram a palavra, né?
Algumas sim permaneceram na nossa igreja, mas outras foram para outra igreja, porque o evangelismo é assim mesmo. Mas a semente foi plantada, Jesus foi pregado, Jesus está ali, né? Mas os adolescentes fizeram, essas semanas atrás, o evangelismo que trouxe um fruto para cá. Uma senhora veio através do evangelismo. E detalhe, gente, não foi entregue o folhetinho, não sei, o panfleto, para ela. Ela encontrou no portão dela. Acho que foi isso. Então, quem já alguma vez fez evangelismo, entende essa frase. E outro detalhe, gente, evangelismo. Vamos marcar o evangelismo? Evangelismo semana que vem. Não, semana que vem não. Semana que vem tem o retiro. Na próxima semana, 50 pessoas dão nome. 10 pessoas vêm para o evangelismo. Isso não é normal, não deveria ser normal. Mas a realidade é essa. Que é desse jeito. É desse jeito. Jesus era obediente. Jesus não vivia guiado por sentimentos. Ele vivia guiado pela vontade do Pai. Em João capítulo 6, verso 38, diz: porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Exemplo de obediência também, Abraão. Abraão, pela fé, quando chamado, obedeceu. Abraão entendeu que obedecer a Deus é mais importante do que entender tudo. A gente quer vir para a igreja, a gente quer entender tudo, né? Não é verdade? Qual o meu chamado? Qual o meu propósito? Por que eu nasci? Né? Aquelas perguntas que todo mundo já fez na vida, né? Por que estou aqui? Por que, sei lá. Por que a luz acendeu? A gente quer saber tudo. Mas a gente não precisa saber tudo, gente. E a gente nem vai saber tudo. Às vezes a gente não precisa nem enxergar, a gente só precisa obedecer. Obediência parcial ainda é desobediência. Não adianta a gente obedecer por uma parte. Lembra de Abraão? O exemplo que eu dei agora aqui, Abraão. Não, desculpa, Abraão não. Não, Abraão mesmo. Abraão. O que Deus falou para Abraão? Sai da tua terra. Sai de perto da tua parentela. Né? Prometeu uma terra prometida. Uma terra prometida é legal, né? Uma terra. É quase a série, né? Prometeu um filho. O que Abraão fez? O pastor pregou esses dias sobre Abraão e Ló. Né? O que Abraão fez? Ele obedeceu? Ele obedeceu, mas ele obedeceu parcialmente. Deus falou para ele sair da sua terra e da sua parentela. O que ele fez? Levou parente. Deus já estava dando a direção para Abraão. Abraão, não leva parente, Abraão. Não leva. Sai desse lugar, mas sozinho. Né? Levou. E a gente sabe da história. Então, obediência parcial ainda é desobediência. A gente precisa obedecer por completo. Deus corrige aquele que ama. Hebreus capítulo 12, verso 6 diz: porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. No verso 12 diz: na verdade, toda disciplina, ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria. Quem gosta aí de ser disciplinado? Tem alguém? Olha, tem um que gosta de ser disciplinado. Porém, mais tarde produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Eu também já fui corrigido. Também já fui disciplinado na igreja. E disciplina não é uma coisa ruim. Acho que todos nós já ouvimos a expressão assim, ficar de banco. Aqui assim, nunca foi necessário, pelo menos que eu lembre não. Os irmãos se deram o banco sozinho, né, pastor?
Mas eu lembro, gente, que no dia que eu fui disciplinado, no dia que eu fui disciplinado, eu tinha errado. Eu estava errado. Só que o que eu fazia? Eu e a Help sempre foi assim. A gente sempre sentava nos últimos bancos da igreja, né? Inclusive o pastor Leandro, pastor Leandro sempre chama a nossa atenção a respeito disso, né? Senta na frente, mas lá atrás aí é mais fácil pra gente ficar de olho nos irmãos, ó, né? Aqui na frente é mais difícil, a gente precisa virar pra olhar, né? Mas eu viro e olho, eu sou cara de pau, eu olho mesmo, né? Mas eu lembro que nesse dia especificamente, era uma reunião de liderança que acontecia toda segunda-feira com a liderança da igreja. E naquele dia, gente, parecia uma coisa... nunca tinha todo mundo, né, da liderança, né? Dificilmente reunia toda a liderança. Naquele dia estava todo mundo. Tinha até gente que não era da liderança. E eu sentei, o quê? No primeiro banco. Aí o meu pastor falou, queria pedir atenção para vocês. Queria pedir pro Júnior ficar de pé, me chamar de Júnior. E falei, amém, né? Não aconteceu isso, gente, né? Mas pensando agora, né? Falar, nossa, vai me honrar, né? Vai falar alguma coisa boa de mim, né? Não, eu queria abrir para a liderança da igreja que a partir de hoje o Júnior está em disciplina e está de banco. Gente, se eu pudesse me enterrar naquela hora, eu me enterrava. Chorei. Nossa, fiquei muito chateado porque, nossa, pastor me desonrou na frente de todo mundo, né? Falou mal de mim. Nem tinha falado, né? Só falou que ele estava em disciplina. Ele estava de banco. Na hora eu fiquei chateado, fiquei triste. Porque como o texto fala, né? Aparentemente no início ali não é motivo de alegria. É motivo de tristeza. A gente fica triste, a gente fica abalado. Mas foi muito bom. Foi um tempo muito bom para mim. Por quê? Porque eu aprendi coisas que eu não tinha aprendido antes. Eu aceitei Jesus, gente, no domingo. No outro domingo eu já estava tocando. Usaram isso como estratégia para me ganhar para Jesus. Mas hoje, parando para pensar, eu não estava preparado. Ninguém está preparado para isso. Era novo convertido, não tinha vindo de uma outra igreja, não tinha uma caminhada com o Senhor ainda. Eu era novo convertido, totalmente. Não estava preparado. E por isso, né? Fui desobediente em algumas coisas e fiquei disciplina. E detalhe, gente. Hoje, a gente fala assim, né? Ó, Natanael, a partir de hoje você está em disciplina. Você está em disciplina, Natanael, você está de banco por um mês. Naquele dia ele falou, ó, não tem data, é indeterminado. Determinado. Eu fiquei, na época eu acho que eu fiquei uns 7 meses. Uns 7 meses. Sabe o que ele falou pra mim, gente? Abrindo aqui pra vocês. Ele falou pessoalmente, né? Ele falou, se depender de mim, nem um copo que caia no chão, no altar, você sobe para juntar. Não quero ver. Se eu pudesse expulsar você da igreja, eu expulsaria. Aí, muitos de nós, o que faria? Nossa, quem é esse pastor? Quem ele pensa que é? Eu sou ungido do Senhor. O Senhor me ungiu. Você é rei de Israel? Não. Falei, amém, pastor. Amém. Eu não faltei. Gente, eu congreguei nessa igreja uns 5 a 6 anos. Falei pela manhã. Eu nunca faltei um culto naquela igreja. Nunca. Todo o período que eu congreguei naquela igreja, eu permaneci fiel, mesmo no banco. E detalhe, a partir do momento que eu fui disciplinado, eu comecei a sentar no primeiro banco da igreja. Por quê? Porque eu tinha também que dar exemplo. Porque é muito fácil a gente julgar assim, mas quem é esse pastor? Por que ele falou isso? Eu vi até algo parecido com o pastor Luciano falando, parecido com alguém da Alcance, Curitiba, que houve uma disciplina, né? E perguntaram para ele, por que você não coloca ele de volta e tal? E ele falou que não.
Porque, gente, é muito fácil a gente dar um tempo para uma pessoa que errou. A gente fala, não, está... O pessoal do louvor pode subir, tá? Dá 1 mês, 2 meses, 6 meses de disciplina, de banco, e a pessoa vira um anjo. Falta aparecer aqui a Aurélia. Eu nem vou tentar falar. Aí acaba o período de disciplina, a pessoa volta a servir. Volta a mesma coisa. Não houve mudança, não houve transformação. Cristoformidade é isso. E para a gente encerrar, gostaria até que você ficasse em pé, por gentileza. Um texto que marcou a minha vida. Está lá em Apocalipse capítulo 2, verso 4 ao 5, que fala sobre a gente permanecer no primeiro amor. Eu não sei quantos aqui estão no primeiro amor, aí estão iniciando na caminhada com Cristo, mas eu falo para vocês, não olhe para os lados. Lembra daquela frase, quem procura acha? Aquele que procura defeito vai achar defeito. Aquele que procura qualidade vai achar qualidade. Então não procure defeito. Quando a gente procura defeito, a gente acha. E os defeitos, a nossa visão de defeito, faz com que a gente perca o primeiro amor. A paixão, aquela primeira paixão, sabe? O texto fala assim: tenho, porém, contra você que abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Quando o primeiro amor esfria, a oração vira obrigação. Preste atenção nisso. A Bíblia perde sabor. Você não tem prazer mais em abrir a palavra do Senhor para ler, para meditar nela. O culto perde sentido. O coração se afasta. Nada mais faz sentido. Por que eu estou aqui? Talvez não saia da tua boca isso, mas lá dentro de você não faz sentido mais. O problema não é apenas perder a vontade de servir, mas perder o prazer de estar na presença de Deus. Pedro, o exemplo de Pedro, depois que Pedro negou Jesus, tudo perdeu o sentido para ele. Jesus tem que ir lá novamente, falar com Pedro, perguntar a Pedro, tu me amas, Pedro? Até Pedro entender. Mas quando Pedro entendeu, Pedro foi impulsionado. Ele foi levado ao seu real propósito. Depois da transformação, Pedro se tornou firme, corajoso, cheio do Espírito Santo. Cristoformidade não significa não cair. Você vai cair, irmão. A verdade é que você vai cair. E quando a gente fala cair, não é, nossa, adultério, nossa. Não. Mas, em algum momento, você vai cair. Sabe por quê? Isso mostra pra gente que a gente não pode depender das nossas próprias forças, das nossas próprias pernas. A gente precisa ser dependente de Deus. Significa permitir que Jesus continue nos levantando e moldando o nosso caráter. Amém? Eu gostaria que você fechasse seus olhos. Enquanto o louvor toca, o louvor ministra uma canção. Eu nunca pedi isso aqui. Nunca pedi, acho que em lugar nenhum eu pedi isso. Mas eu gostaria, de coração, que você prestasse atenção na letra dessa canção. Não precisa nem cantar, se for o caso. Mas eu gostaria que você prestasse atenção na canção. Sabe por quê? Porque a canção, quando a gente escolhe uma canção, a gente não está escolhendo aleatório uma canção. A gente está escolhendo uma canção que faça sentido. Que o Senhor coloca nos nossos corações para que seja ministrado. E que através dessa canção e dessa palavra, que o Senhor toque no seu coração. Eu não vou pedir para você vir para frente, não vou pedir para você
se ajoelhar, se prostrar, mas está livre aqui. Se você quiser fazer isso, fique à vontade.